Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você? Abençoado no nome do Senhor ou não? Abençoado no nome do Senhor ou não? Então por que essa tristeza está invadindo a tua alma? Amém? Se quem é a tua alegria é Jesus, amém? O mundo e as coisas do mundo podem querer tirar de você a tua alegria, mas a tua alegria não está condicionada àquilo que você vive, está condicionada a quem você serve. Então se você serve a Deus, não importa se o mundo está desabando sobre a tua cabeça, amém, querido? A tua alegria continua, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Então a nossa vida está condicionada a estar na presença do Senhor. Irmãos, a missionária Ingrid, ela quase que acabou com a minha mensagem, porque Deus ele colocou algo no meu coração que se encontra no livro de Gálatas. Se você quiser abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas, eu convido para que assim eu faça, no capítulo 4, do verso de número 21 em diante. E nós vamos falar hoje a respeito disso mesmo, a respeito de coisas, de decisões que precisamos tomar e que ninguém pode tomar por nós. Somente nós a podemos tomar, de coisas que muitas das vezes nós esperamos que as pessoas façam por nós, que as pessoas tenham essa atitude por nós, mas é nós que temos que a tomar. Então hoje nós vamos meditar no livro, amém, de Gálatas. Você sabe que cada livro da Bíblia, ele tem uma tônica, ele tem, entendeu, um título. E o livro de Gálatas, irmãos, é o livro que fala sobre a lei da carne e a lei do Espírito, amém? O livro de Gálatas, do princípio ao final, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai batalhar com os irmãos de Gálatas para que eles não vivam na carne, mas para que eles vivam no Espírito. E ele vai usar dentro desta linguagem figurativa, e muitas das vezes também essa conjectura, essa linha de pensamento, ele vai fazer um paralelo, amém, de duas coisas sempre, para que as pessoas entendam. Aqui no capítulo 4, ele vai falar, amém, com o capítulo 4 do livro de Gálatas, do versículo 21 em diante, ele vai falar a respeito de Agar e de Sara. Ele vai falar da promessa, ou seja, na verdade do desejo da carne, das coisas que acontecem na nossa vida por um desejo da nossa carne, e das coisas que são uma promessa de Deus, e que muitas das vezes nós tomamos atitudes carnais, e essas atitudes carnais que tomamos, às vezes vai nos humilhar, às vezes vai nos fazer passar por situações, por ocasiões que não é vontade de Deus, mas que às vezes vamos passar por tomar, muitas das vezes, tomarmos decisões fora da lei do Espírito. Porque nós somos regidos, irmãos, pela lei do Espírito. A Bíblia vai nos dizer que não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que vivemos hoje, não vivemos mais na carne, mas vivemos no Espírito. Então, muitas das vezes, algumas coisas sobrevêm sobre a nossa vida e a gente não tem a paciência de esperar, ou orar, ou buscar em Deus, e a gente acaba tomando uma atitude carnal, e essa atitude carnal, ela pode nos prejudicar muito lá na frente. Às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo, e às vezes até a longo prazo, alguns comportamentos e atitudes podem nos prejudicar. Nós vimos aqui a irmã Ingrid, a missionária Ingrid, falar a respeito de que ela passou 5 meses chorando. E que ela, amém, tinha que tomar uma decisão entre servir o mundo, amém, ou seja, abandonar tudo o que ela recebeu como princípio desde a sua, amém, do berço, até a sua idade adulta. Então alguém, ou pessoas, ou até mesmo situações, disse: olha, você tem que decidir, ou viver a sua vida na carne, ou viver a sua vida no Espírito. E nós sabemos que essas decisões dentro de nós traz confronto, né? O que foi falado na semana passada, da onde que vêm as guerras que travamos? Não vem dos nossos membros? Não vem do nosso próprio corpo? Está lá em Tiago capítulo 3, né? Se não me engano 3, diz da onde vêm as guerras. As guerras vêm de nós mesmos. Então Paulo, ele vai usar essa epístola, ele vai usar essa carta, para ensinar os irmãos de Gálatas, entendeu? A não viver na carne, mas viver no Espírito. É fácil? Não é fácil viver no Espírito. Porque viver no Espírito, irmãos, é
viver 90% da nossa vida contra as nossas próprias vontades e desejos. Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela inclina para a carne. Mas o nosso espírito inclina para as coisas do espírito. Então, não é fácil tomar decisões espirituais se tudo que está em volta de nós é carnal. Se tudo que está em volta de nós nos tende a, entendeu, viver na carne. Não é fácil. Mas quando nós tomamos uma posição, e essa posição nossa, irmãos, ela não pode variar. O que é uma variante? É quando você tem duas linhas de pensamento. Então você não pode ficar pulando de uma para outra. Então, ou seja, ou você pega esta linha, ou você pega essa rede, ou você pega outra. Você não pode ficar variando. Você pode, Elias vai dizer, você não pode ficar cocheando, você não pode ficar comendo em um, comendo em outro, você não pode ficar entre dois pensamentos, você não pode ficar querendo servir a Deus e servir o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Mas quando Deus fala isso, quando Deus ele usa um apóstolo, quando Deus ele usa alguém para falar conosco, a princípio nós achamos que é uma repreensão. A princípio nós achamos que é uma cobrança, muitas das vezes excessiva, exagerada. Mas não é, irmão, não é uma cobrança excessiva, não é uma cobrança exagerada, mas é uma cobrança necessária. E muitas das vezes na nossa vida, nós vamos ter que tomar posição, nós vamos ter que escolher um lado. Porque se nós não escolhermos um lado, o morno, Deus não aceita. Então o apóstolo Paulo, falando sobre que nós não vivemos mais na lei da carne, ou seja, a velha aliança dada, amém, para Moisés, por causa do povo, né? Mas hoje nós vivemos uma nova aliança, nós vivemos hoje no Espírito, e as coisas do Espírito são diferentes das coisas da carne. Tem decisões que a gente toma na carne que parece que é boa, né? Tem atitudes que nós tomamos diante na carne que parece que é boa, mas espiritualmente não são boas. Mas muitas das vezes na carne agrada pessoas, mas não agrada a Deus. Eu já vou entrar aqui no texto, mas eu quero te fazer entrar nessa palavra dessa noite. Eu estava lendo um livro, quem já leu aqui talvez lembre dessa história, eu creio que foi nesse livro que eu li, Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu o livro aqui, Bom Dia Espírito Santo? E nesse livro, irmãos, se não me engano, é nesse livro ou algum livro nessa área de espiritual, o pregador disse que ele estava fazendo uma campanha numa cidade. E durante essa campanha, ele estava hospedado na casa de uma família. E bem na hora do almoço, ele estava sentado na mesa com a família, comendo lá, se não me engano, uma macarronada, alguma coisa assim. O Espírito Santo falou para ele assim, levanta agora e vai para o quarto orar. Ele disse, mas como que eu vou levantar de uma mesa? Eu não vou ser educado. Eu vou estar sendo, entendeu, deselegante. Como que eu vou levantar de uma mesa, de um almoço, onde as pessoas fizeram almoço para mim, para me honrar, e como que eu levanto e digo que eu não vou comer, que eu vou para o quarto orar? Como que as pessoas vão entender isso? As pessoas não vão entender isso. Elas vão achar que eu estou fazendo uma afronta. Elas vão achar, entendeu, que eu estou agindo incorretamente. E ele simplesmente, sentado na mesa, comendo ali, travando aquela batalha na sua mente, porque o Espírito Santo dizendo, vai orar, e ele dizia, não, eu vou comer, e ele não foi orar. E aquela campanha que ele estava fazendo na igreja, estava assim um mover de Deus poderosamente, poderoso, tremendo, magnífico. Mas naquele exato momento o Espírito Santo disse, vai orar. E ele não foi orar. E quando à noite, o culto foi um culto frio, o culto foi um culto sem a presença de Deus, o culto foi um culto totalmente fora daquilo que ele imaginava como culto. Por quê? Porque ele agiu segundo a carne, para não ofender, entendeu? Mas ele ofendeu a pessoa principal, que é o Espírito Santo. A quem, querido, amém, é o nosso pneumo, que é o nosso respirar, que é a nossa inspiração, que é tudo o que precisamos, não somente para vivermos como pessoas, mas também como servos do Senhor. Eu não posso achar que uma lei de Deus, que um princípio de Deus, que é algo que Deus manda eu fazer, pode se tornar uma ofensa na minha vida. Quando eu começo a ver as coisas de Deus como ofensa, eu estou perdendo a direção espiritual. Então, mais que seja difícil algumas decisões, é necessário sempre agir segundo a vontade de Deus. E o texto aqui de Gálatas,
capítulo de número 4, verso de número 21 em diante, Paulo, ele vai nos falar assim, antes que Paulo entre na questão da exortação, na questão, entendeu, da liberdade cristã, na questão, entendeu, das obras da carne, da obra do Espírito, no capítulo 4, versículo 21, ele vai nos dizer assim, sobre o título de Sara e Agar, são uma alegoria ou uma figura dos dois concertos, das duas alianças. Bom, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Guarda bem isso, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria ou por figura? Porque estes são os 2 concertos ou aliança, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima e é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegrai-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que... Porque os filhos da solitária são mais que a daqui vem, que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão aqueles que era gerado segundo a carne? Perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora, preste atenção, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos filhos da livre e não da escrava. Parece uma coisa muito comum, sem conhecer o contexto. Parece uma coisa muito simples, sem conhecer a história. E a história começa assim. Deus, no capítulo de número 12 do livro da Gênesis, Deus fazendo uma promessa para um homem, com o nome de Abrão. Abrão vivia no mundo antigo, na Mesopotâmia. Lá ele tinha uma esposa, lá ele tinha servos, servas, parentes, escravos, mas ele não conseguia viver dentro daquela casa, dentro daquela situação, as promessas que Deus tinha para a vida dele. Então ele estava ali, ele era rico, porque ele era rico, ele tinha gados, ele tinha tudo, mas ele não tinha a felicidade, a promessa, que está revelada lá em Jeremias capítulo 5, antes que nascesse, já tinha sido escolhido, antes que saísse do ventre da mãe, já se separei para profeta. Então Deus, ele tinha uma promessa na vida de Abraão, Deus tinha uma promessa na vida do filho de Abraão, Isaque, e Deus tinha uma promessa na filha de Isaque, Israel, ou Jacó. Mas a promessa não conseguia se cumprir naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar não era onde Abraão iria viver as promessas de Deus. Nós começamos a compreender com isso, irmãos, no princípio dessa mensagem, que às vezes nós insistimos com coisas, que às vezes nós insistimos com situações, que às vezes nós insistimos com coisas que não, ali, não vai se cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Então tem hora que é necessário ouvir a voz de Deus e tomar decisão, porque ali pode ser confortável, ali tenha tudo o que você precisa, mas não tem, talvez, o que Deus tem preparado para a tua vida. Então Abraão tinha tudo ali, mas a promessa de Deus jamais se cumpriria na vida de Abraão naquele lugar. Jamais. Deus, ele teve que tirar Abraão dali.
para que Abraão então pudesse viver as promessas do Senhor. Mas Deus, ele faz um convite. A decisão não foi de Deus. A decisão foi de Abraão. E às vezes na nossa vida, nós estamos esperando Deus tomar direção. Às vezes nós pedimos para Deus tomar frente, mas Deus não vai tomar. É nossa decisão. É nossa. Tem coisas que a decisão é nossa. Aí você vai olhar para dentro do texto, você vai ver que Abraão sai de lá com uma promessa de Deus improvável e impossível. Porque Deus faz uma promessa para ele que ele seria pai. Olhando para a vida dele, olhando para a esposa dele, era impossível. Porque Sara, a Bíblia diz, ela era estéril. Sara não tinha um problema no ventre. Sara, ela não tinha ali, irmãos, uma infecção, amém, no seu útero, alguma coisa nesse sentido. Sara, ela não tinha, vamos colocar assim, um útero para gerar um filho. Sara, ela não tinha condições internas. Sara, ela não tinha capacidade interna para gerar um filho. Ela não tinha. Mas ela tinha uma promessa. E eu começo trazendo a primeira revelação de Deus para você nessa passagem. Talvez você olhe para a tua vida. Talvez você olhe para o teu casamento. Talvez você olhe para a tua profissão. Talvez você olhe para tudo que está em volta de você. E você diga, olha, eu não sou feliz nesta vida que eu vivo. Eu não consigo ver nada além de sofrimento nesta vida que eu vivo. Peraí, por que você só vê essas coisas? Porque você compara a sua vida com a vida de outras pessoas. Quando você começar a olhar para a tua vida e começar a entender as promessas de Deus para você, você vai começar a ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Então nós vamos ver o seguinte: Sara sai calada da Mesopotâmia, junto, amém, com o seu esposo. Sara, ela faz toda aquela peregrinação calada. E nem sempre quem está calado, irmãos, é obediente. Tem gente que é calado, mas é rebelde por dentro. Tem gente que não fala nada, mas não concorda também com nada. Então Sara sai. Mas Sara não sai porque ela acredita na promessa de Deus na vida dela. Sara, ela sai porque ela acredita numa promessa de Deus na vida de Abraão. E o grande mal da nossa vida é isso, irmãos. Quando nós não conseguimos ver, quando nós não conseguimos sentir, quando nós não conseguimos perceber a obra que Deus tem em nossa vida. O dia que a gente começar a perceber isso, os nossos passos, o rumo da nossa vida será diferente. Então Sara, ela sai. Chega um determinado momento, que Sara olha em volta dela e diz, eu já peregrinei tudo. Eu já passei por tudo quanto é lugar. E eu não consigo enxergar a promessa de Deus se cumprir em mim. Então Sara, ela toma uma atitude carnal. É serva, mas tomou uma atitude carnal reprovável. Sara, ela pensa, eu não vou poder dar um filho para o meu marido. Então ela toma uma decisão sozinha de chamar uma escrava egípcia com o nome de Agar. Então ela chama Agar e fala para Agar, você vai deitar com o meu marido. Só que no pensamento dela era assim, você vai deitar com o meu marido, mas o filho que você vai gerar é meu, você vai me dar. Irmão, tolo quem acha que o que é da pessoa, ela vai te dar de graça. Não vai. E o outro grande mal das pessoas hoje é colocar esperança em cima da promessa dos outros. Colocar esperança em cima de fundamento de outras pessoas. Eu tenho que olhar para mim. Deus quer que eu gere. Deus quer que eu entenda. Deus quer que eu viva. Eu não posso viver no corpo dos outros. Eu não posso viver na unção de outro pastor. Eu não posso viver, amém, na visão de outro pastor. Se Deus me chamou como pastor, eu tenho um fundamento, um ensinamento.
amém, que o Senhor entregou aos seus apóstolos. Mas se você olhar para os apóstolos, cada um tem um princípio ativo de Deus dentro deles. Você não vai ver Tiago agir como Pedro, você não vai ver Pedro agir, entendeu, como Mateus, você não vai ver, entendeu, nenhum agir como Paulo e Paulo agir como nenhum. Você vai ver a cada discípulo agindo segundo, amém, a força, o poder, a graça de Deus dentro deles. Você não vai ver Tiago operando milagres. Mas você vai ver Tiago escrevendo coisas, sendo usado por Deus para escrever coisas que mudaria a história de muitas pessoas. Você não vai ver Pedro escrevendo muito, mas você vai ver Pedro sendo usado pelas mãos de Deus de uma forma poderosa. Vamos colocar assim, você nunca vai ver Pedro fazendo um sashimi ou alguma coisa assim, mas você vai ver Pedro pescando peixe. Então tem aquele que Deus usa para pescar o peixe, e tem aquele que Deus usa para pegar o peixe e transformar ele em uma saborosa comida. Eu tenho que entender o princípio de Deus em minha vida. E Sara, ela não entendeu. Então Sara chama a sua serva, a escrava Agar, e diz: você vai deitar com meu marido e você vai dar um filho. Beleza. Abraão, ele acaba aceitando essa situação. Porque tem situações que nós aceitamos para não criar confronto. Não é verdade, irmãos? Tem situações que a gente acaba nos calando para não criar confronto. Mas o fato de nós nos calarmos não significa que a gente está resolvendo o problema. Talvez a gente está criando um problema maior. Então tem hora que a gente tem que dar voz à autoridade que Deus nos deu. Tem coisas acontecendo no seu casamento, e a culpa não é de Deus. A culpa é porque você abaixou a cabeça quando você deveria levantar a cabeça. Tem coisas acontecendo no seu trabalho que não deveria acontecer, estão acontecendo porque você abaixou a tua cabeça, e agora você não tem força para levantá-la. Então muitas coisas passam a acontecer na nossa vida porque nós permitimos. Então quando vem a humilhação, não chore por causa da humilhação. A humilhação é um preço que você pagou por um comportamento carnal. Então a Bíblia vai dizer que ela chamou Agar. Agar foi e deitou com Abraão. Agar vai ter um filho com o nome de Ismael. Ismael era uma promessa de Deus? Não. Ismael era um fruto da desobediência. Não fazia dele um filho bastardo, rejeitado, mas ele era o fruto da desobediência. E quantos crentes hoje, quantas pessoas hoje têm sofrido com frutos da desobediência? Quantas coisas hoje você tem que suportar, você tem que aguentar, porque Deus disse não faça, e você fez. Não haja, e você agiu. Não é desse jeito, e você fez daquele jeito. Então, nasce o menino. Quando nasce o menino, como que Agar, ela vai criar Ismael? Segundo a sua religião, segundo os seus fundamentos, segundo a tua cultura e segundo a tua educação. Ismael, quando ele aprende a falar, quando ele aprende a ouvir, ele começa a ter o discernimento de algo. Ele começa a ver as conversas de Agar com Sara. Porque Sara criou um elo entre o seu marido e a escrava. E quando ela quis cortar esse cordão umbilical, ela não conseguiu. Quando ela queria repreender Agar, Agar já não aceitava mais a repreensão de Sara. Sara dizia, olha, ela, você tem que calar a boca, porque você é estéril. Você tem que ficar quieta, você agora é escrava, você tem que lavar a louça, você tem que passar roupa, você tem que aguentar a humilhação, porque eu não sou estéril, você é estéril. E se tem alguém que tem que sair, não é mais eu. Se tem alguém que tem que sair, é você. Porque você é a pessoa a qual, entendeu, não pode dar a ele o que ele quer. E eu dei. Então, Ismael começa a crescer, vendo a sua mãe humilhar, entendeu, a Sara, por causa da esterilidade de Sara. Eu quero falar algo para você nessa noite.
Falei para você a respeito de, hoje você cria filhos. Quando eu falo filhos, não são filhos, entendeu, gerados no nosso ventre, mas são situações da nossa vida. Filhos, comparado com situações que hoje nós vivemos elas, por causa da nossa carnalidade. E Ismael, ele começa a tomar o mesmo comportamento da mãe. Ele começa então a responder para Sara. Ele começa então, entendeu, a retrucar, ele começa, entendeu, a não ter aquele comportamento que ele deveria ter. Por quê, irmãos? Porque ele aprendeu com a mãe. Em muitas situações da nossa vida, irmãos, acontecem, não porque o nosso comportamento hoje é assim, mas é porque alguém soube da nossa história e sabe da nossa fragilidade. O que acontece? Presta atenção. Sara, então, sendo humilhada, muito humilhada, Deus olha para Sara. Porque você pensa que Deus não olha para a tua humilhação? Mesmo a humilhação sendo culpa sua, Deus olha para a tua humilhação. Então Deus olha para Sara e Deus então decide entrar na história. Deus decidiu entrar na tua história hoje. Você quer que Deus entre na tua história hoje? Levanta a tua mão e diga amém. Você quer que Deus nessa noite tire de você a humilhação? Você quer que Deus nessa noite, Ele transforme o teu choro em riso? Você quer que Deus nessa noite transforme a tua humilhação, amém, em uma grande promessa? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Deus visita Abraão nos carvalhais. Deus fala com Abraão. Sara, a princípio, na primeira vez que Deus falou com Abraão, parece que Sara não estava presente. Mas na segunda vez, quando os anjos sentam lá na sala de estar de Abraão, entra lá na primeira parte da tenda, e Sara está do outro lado, lá cozendo, entendeu, uma comida. Desta vez Sara está ouvindo a promessa. Então Sara ouve quando o anjo diz a Abraão: o Senhor te fez uma promessa, o Senhor te fez uma promessa de te dar um filho, e isso vai se cumprir. Sara estava em um período de humilhação. Sara estava em um período difícil. Ela ouviu quando disse: o Senhor te dará um filho. Ela lá do outro lado, na aflição, no sofrimento, na angústia, sendo humilhada por Agar, sendo humilhada por Ismael, ela ri. E quando ela ri, o anjo diz: porque riu, o nome vai ser Isaac. E se cumpriu. Depois do tempo determinado pelo Senhor, Isaac nasceu. Mas por que a promessa foi gerada dentro de Sara? Porque Sara decidiu ouvir. O que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10? Do verso 17, se não me engano. A fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra. Quando eu ouço a palavra, eu tenho que permitir que a palavra gere em mim o fruto para qual ela foi enviada. Sara, ela permitiu que aquela palavra entrasse. Ela permitiu que aquela palavra fosse mais profundo do que a humilhação. Ela permitiu que aquela palavra fosse mais profundo do que tudo aquilo. Então, sarou Sara. Tem palavras que nós pregamos, irmãos, que nos cura, que sara, que nos restaura, que nos fortalece, que nos levanta, que nos anima. E aquela palavra teve o poder de animar o coração de Sara. Sara vai lá, dá luz a um filho, mas em meio à promessa tem a tribulação, em meio à promessa tem a adversidade. Isaac nasce e já começa a tomar uns pedalos Robinho de Ismael, porque a Bíblia vai dizer que Ismael, ele ofendia. Ismael, ele humilhava Isaac da mesma forma que Agar humilhava Sara. Escuta que eu vou te dizer. Tem humilhações que nós passamos, provas, que não está condicionado a pessoas. Está condicionado ao nosso estado emocional. Lembra que a minha filha disse? Ela não teve coragem de falar, mas eu vou falar. E se quiser ficar brava comigo, fica. O problema é dela. Passa. Tudo passa, até uva passa.
O cara olhou para ela na sexta-feira e quis jogar uma maldição na vida dela. Você tem cara de sapatão. Não, não é você não. Você tem cara de sapatão. Você tem jeito de sapatão. Ela tem? Não. Mas o diabo, ele quer que você comece a ver, comece a enxergar, comece a andar como ele quer que você seja, não como Deus quer. Às vezes você não é nada daquilo que o teu marido fala, que o teu filho fala, que o teu patrão fala, mas o diabo, usando a boca, usando pessoas, ele quer que você entenda, que você ache que as coisas é assim. Falou na sexta-feira, ela se calou. No sábado ele disse, eu vou repetir, diz o antigo, um tal de Mussolini, entendeu? Que uma mentira falada 1000 vezes, ela se transforma em uma verdade. Então sabe qual que é o papel do diabo, irmãos? É todo dia te humilhar, até que você se sinta humilhado. Todo dia, o papel do diabo é dizer que você não presta, que você não vai dar nada, que você é sem vergonha, que você é isso, aquilo, outro, para que aquilo entre na tua mente e se transforme naquilo. E foi o que aconteceu. Agar, humilhando Sara, nasce, entendeu? Isaac, Ismael, humilhando, entendeu? Isaac, porque não é o que estou dizendo, a Bíblia que diz. Aí chega uma hora que Sara, ela teve que tomar uma decisão. Ela chegou para Abraão e disse, eu errei. Mas continuar no erro é uma opção minha. Então, se Deus tem promessa na minha vida, com a sua vida, você vai ter que tomar uma decisão. Eu não quero mais na minha vida a presença de Agar. Eu não quero mais na minha vida a presença de Ismael. É uma noite de você tomar decisão, de você chegar diante de Deus, que te fez promessas, e renunciar da tua vida, humilhações que você está vivendo, situações que você está vivendo e que Deus não quer que você viva, mas o diabo insiste em querer fazer tudo isso. A Bíblia vai dizer que ela chega para Abraão e diz, eu não quero mais dentro da minha casa. Era difícil para Abraão, porque Abraão, ele desenvolveu um amor por Agar, talvez gratidão e outras coisas. Abraão, ele desenvolveu amor por Ismael, porque Ismael representava, entendeu, a libertação de um momento de sofrimento, mas não a promessa. Tem coisas na nossa vida que tem sensação de promessa. Tem coisas na nossa vida que tem jeito de promessa, mas não é. E tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que tomar decisão. Senão a humilhação não vai parar. Senão a escravidão ela não vai acabar. E Paulo deixa bem frisado para os irmãos de Gálatas, os galácios. Vocês não são filhos da escrava. Vocês não são filhos da humilhação. Vocês não são filho desta promessa. Vocês são filhos desta promessa. Tem hora que tem que tomar decisão. Tem hora que tem que acreditar no cuidado de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele pegou Agar, ele pegou Ismael e lançou no deserto. Lançou no deserto. Sabe o que eu vejo com isso? E nós vamos aqui terminar a mensagem, vamos orar? Nós nos preocupamos muito com os outros. Estou cuidando daquele irmãozinho, estou cuidando daquela irmãzinha, estou cuidando daquela pessoa, porque se não fosse eu na vida dele, já estava... Ninguém tem mais misericórdia do que Deus. Esse lance de querer ter mais misericórdia do que Deus é a pior coisa do mundo, irmãos. Eu já tive muitos comportamentos.
de ajudar pessoas. E algumas Deus mandou eu ajudar, mas algumas eu ajudei por minha própria vontade. E muitas das vezes eu sofri, porque Deus disse: não faça, não ajude. Deus, mas essa pessoa, eu estou dizendo, não ajude, não faça. Aí eu falo para Deus: só dessa vez. Atitude carnal. Se Deus disse não, é não. Porque Deus não está dizendo não. Deus não disse não para Ismael e para Agar. Deus disse não para Abraão e para Sara. Porque a Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele pega Agar e pega Ismael e lança no deserto, com quem que Agar e Ismael têm encontro no deserto? Com Deus. Às vezes o nosso excesso de proteção em determinadas pessoas e situações não permite que elas sejam libertas também. Não permite que elas sejam livres também. Então Paulo aqui, irmãos, falando sobre a carne e o espírito e a carne, ele vai falar que nós temos que tomar decisões. Até Jesus teve que tomar decisão. Jesus, capítulo 22, se não me engano, de Lucas, Jesus está no Vale das Oliveiras, ou no Jardim das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, ou lugar de prensa. Dentro do Jardim das Oliveiras existia ali um moinho, amém? De azeitonas. E Jesus, ele vai naquele lugar para orar. Moinho de azeitona, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, e Jesus está naquele vale. E quase que, somente pela mente, Jesus, ele ouve aquele moinho rodando, e as azeitonas sendo prensadas, e os seus caroços sendo estralados e quebrados, todo aquele movimento. Jesus olhando para tudo que está em volta. Sabe o que Jesus, ele começa a sentir quando ele começa a olhar para tudo que está em volta? Medo. E o medo faz Jesus fazer uma pergunta para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele pede para Deus afastar dele, mas ele tampa os ouvidos e para de ouvir o moinho quebrando os caroços das azeitonas, e ele começa a ouvir a celebração dos anjos no céu, quando ele ressuscita. E a diferença do carnal e do espiritual é isso: o carnal, ele vive pelos olhos, pelas emoções, por as coisas que estão em volta dele. O espiritual, ele vive pela fé. E o que é a fé? É viver aquilo que ainda não existe, mas como já existisse. O espiritual, ele consegue enxergar uma Jerusalém que Paulo diz que ainda não existe. A que vocês veem está subjugada, a que vocês veem é escrava, a que vocês veem é dominada por Roma, mas aquela que vai descer do céu adornada, aquela que vai descer do céu, aleluia, esta Jerusalém é a promessa. Então Paulo, ele começa a falar para os Gálatas, eu encerro falando isso para você: os seus olhos não podem estar no teu sofrimento, o seu coração não pode estar no teu sofrimento, o teu coração não pode estar na tua humilhação. Você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar, aleluia, uma decisão com Deus nessa noite. Você quer continuar sendo humilhado? Você quer continuar sendo humilhada? Você quer continuar vivendo do passado? Você quer que o passado ainda continue te humilhando? Você quer que o passado continue te acusando? Você quer que pessoas que te humilharam no passado te humilhem no presente e te humilhem no futuro? Eu acredito que não é isso que você quer. Eu acredito que o que você quer é viver debaixo da graça, é ser livre, é poder, aleluia, viver as maravilhas de Deus na tua vida.
E para viver as maravilhas de Deus na tua vida, tem que tomar decisão. E hoje é uma noite de decisão para você, em nome de Jesus. Eu te